Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém, meus queridos. Estamos aqui mais uma noite para compartilhar da palavra do nosso Senhor. E em nome de Jesus, semana que vem estaremos unidos aí na nossa igreja, né? Unidos de forma segura, claro. E o Senhor vai nos dar essa graça de estarmos juntos aí, dentro das medidas de segurança, mas vou estar explicando aos irmãos aí durante a semana. Ok? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar para compartilharmos da palavra, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, toma-nos em tuas mãos. Senhor, tu conheces os nossos caminhos, Senhor, conhece os intentos do nosso coração, os nossos pensamentos. Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a estarmos atentos à Tua palavra, atentos à Tua vontade, atentos ao que Teu querer, meu Pai. Senhor, sonda as nossas vidas, sonda a minha família, a família dos meus irmãos, continue abençoando-nos, continue dando graça a cada um de nós, continue nos dando forças, Pai, para enfrentarmos a cada dia esses dias difíceis. E, Pai, que em todo o tempo o Seu nome seja glorificado em tudo que venhamos a fazer. Pai amado, nós dependemos de Ti e precisamos do Senhor. Continue abençoando, continue, Pai, movendo o coração de cada um dos Teus filhos. Continue, Pai, ministrando aos corações de cada um. Senhor, que essa palavra encontre, ó Deus, um terreno fértil em nossos corações e que venha frutificar, ó Santo Pai, para que Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a compartilhar do Teu Evangelho com outras pessoas também. A falar do Teu amor para os nossos amigos, parentes, vizinhos. E que, Pai, essa mensagem maravilhosa do Evangelho, que um dia chegou às nossas vidas, mudando-nos, Pai, de uma vez por todas, se achegue a essas pessoas que amamos também, e pessoas que conhecemos, e as pessoas também que não conhecemos, que o Senhor coloque em nossos caminhos. Pai querido, que o Senhor, Pai, tome em Tuas mãos cada um de nós. Continua conosco, continua com cada um dos nossos irmãos, e aqueles também que estão no Brasil, no mundo afora, pregando Tua palavra, o Teu Evangelho, muitos sendo, Pai, muitos sendo martirizados, Pai, pelo simples fato de professar a fé cristã. Tem misericórdia de cada um deles, dai forças, Pai, e que seus propósitos se cumpram nessa amada terra. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia e entregamos tudo em Tuas mãos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amém, graças a Deus. Bom, amados, nós vamos hoje ler uma parábola muito conhecida, né? Já preguei várias vezes nesse texto, mas nós vamos estar falando novamente, claro, de uma forma diferente, e creio que Deus vai abençoar seu coração, assim como tem abençoado o meu. Amém? Então vamos abrir aí a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler no verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Diz assim o texto. O título da Sociedade Bíblica do Brasil, a parábola do filho pródigo. E continua o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele contou essa parábola, ele diz aqui no verso 11. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para a terra distante e lá partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade. A este o mandou para os seus campos a guardar os porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos. As alfarrobas que os porcos comiam, perdão. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Até aí, meus irmãos. Depois nós vamos discorrer o capítulo de Lucas. Amados, nós vemos aqui uma parábola onde Jesus nos diz, e há três personagens: o filho pródigo, né? O filho mais velho e o pai. E quando nós vemos aqui, o Senhor ele começa aqui no capítulo 15 de Lucas, ele está falando aqui, até o título da Sociedade Bíblica, Jesus recebe os pecadores, no início do capítulo 15. No verso 1 ele diz assim: aproximando-se Jesus, do verso 1 ao verso 3, aproximavam-se de Jesus, tomados todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha, eu queria que você guardasse nesse momento, depois no discorrer você vai entender por que eu estou falando isso. Eu queria que você guardasse essas palavras que esses homens falaram, que esses homens, eles murmuravam, os fariseus murmuravam, e os escribas dizendo: este recebe pecadores e comem com eles. E dali Jesus começou a discorrer várias parábolas falando sobre aquilo que é perdido, aquilo que foi perdido e foi achado, e a alegria daquilo que se é encontrado. Ele falou da parábola da ovelha perdida, e ele falou para aqueles homens que estavam ali razoando entre si, falando, né? Quem é esse homem que recebe pecadores, né? E está com eles aí. E ele começa a falar: qual de vocês que se perdendo uma ovelha não larga as 99 e vai atrás da centésima, e quando a acha coloca nos ombros e volta se alegrando, ainda chama os amigos para se alegrar convosco, né? E ele depois conta também a história qual é a mulher que, quando perdeu a dracma dentro de casa, e varrendo a casa, e ao achar aquela dracma, né, aquela moeda de alto valor, aquela dracma ali, se alegrou e chamou as amigas e para comemorar, porque havia achado aquilo que estava perdido. E dentro desse contexto todo, o nosso Senhor vem e explica melhor isso na parábola do filho pródigo. E quando ele começa a relatar esses exemplos, né, sobre o que estava achado, o que estava perdido e foi se encontrado. Amados, cada um desempenha um papel importante na história aqui do filho pródigo, tanto o filho pródigo, o pai e o filho mais velho. O filho pródigo, ele pediu ao pai algo inconcebível, algo inimaginável, né? Aqueles que estão, né, nós que somos filhos e também somos pais, nós paramos e pensar: meu Deus, né, como pode pedir a herança ainda com o pai em vida, e considerando ali como se ele estivesse já morto, né? E ele queria a parte dele, e a herança naquela época era dada ao filho após a morte dos pais, né? Como muitas das vezes também na nossa época, né? E ali não, ele queria em vida, ele queria naquele momento, ele queria na hora dele, ele queria no tempo dele, ele queria me dar a minha parte, me dar a minha herança, porque eu quero viver a minha vida do meu jeito, eu quero viver da minha forma, eu não quero estar mais aqui na tua casa. Creio eu, dentro disso tudo que nós vemos, e estou conjecturando aqui um pouco também, pensando um pouco do que aquele filho estava pensando. Ele não queria mais viver debaixo das regras do pai, ele não queria viver mais debaixo das regras que o pai dele tinha imposto sobre ele, sobre a casa. Ele queria viver a vida dele.
Ele queria viver da forma que desse para viver nesse mundo. Ele queria, né, batendo no peito, se achando cheio de direitos, né, e pedindo: me dá o que é meu, me dá o que é meu. Lucas 15, verso 12 fala sobre isso. Ele diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Ou seja, ele aqui estava: Pai, me dá o que é meu. Eu quero o que é meu, que é já a minha parte, eu vou embora. Fica o senhor por aí com meu irmão, o problema é de vocês, né? Trocando em miúdos. E o pai partiu os haveres, né? E nós vemos que no decorrer da parábola, esse filho, ele perdeu tudo. Tudo o que ele tinha foi consumido. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus amigos, né? Que quando o dinheiro acabou, ó, os amigos, né? Existem amigos verdadeiros. Eu estou falando dos amigos que, ó, foram embora, né? Os amigos que o mundo dá, né? O que aconteceu? Ele tinha que foi para o campo e dentro dessa situação toda ainda aquele lugar onde ele estava começou a passar um grande período de escassez, de fome, e ele foi para o campo trabalhar e ele foi estar, né, junto ali procurar ali tem uma tradução que fala os anciãos, ali foi trabalhar dando comida aos porcos. Aqui fala no verso 16 que ele se agregou a algum dos cidadãos, e no verso 16 diz assim: ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amados, esse jovem se iludiu. Esse jovem, ele não queria mais viver debaixo da regra do pai. Esse jovem, ele não queria mais viver debaixo dos preceitos daquele pai. Ele queria viver a vida dele. Ele queria andar de acordo com as normas dele, com as regras dele. Ele se achava autossuficiente, né? Se achava, né, que ele poderia conquistar todas as coisas sozinho, né? E não precisava mais do pai dele, não precisava mais da família dele, não precisava mais de regras, mas queria andar de acordo com aquilo que desse em sua cabeça. Amado, como este mundo, ele foi ao mundo, ele foi, né, partiu dali. E eu vejo aqui, comparando a muitos que muitas das vezes estão na igreja, estão ali buscando de alguma forma Deus, e de repente querem viver sua vida do seu jeito. Não quero viver de acordo com as regras, não. Eu não quero viver de acordo com o que a Bíblia diz, não. Eu quero viver de acordo com o que eu acho. Né? É mais ou menos o que aconteceu com esse filho pródigo. Eu quero viver de acordo com o que eu acho. Eu quero viver de acordo com os meus pensamentos. O que eu acho certo, né? Sem usar, claro, né, irmãos? Todos nós temos uma mente pensante. Deus te deu uma mente pensante. É para você pensar. Mas aonde está o nosso livro de regra e fé? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, o que nós devemos fazer? O nosso Pai Celestial, Ele nos deu regras para viver, uma de formas de conduzirmos a nossa vida, né? Como eu até uma vez ouvi, né? Não me lembro agora quem expressou, quem disse essa frase, mas usar, né, o manual, né? O manual do proprietário, né? Do nosso Senhor. Ele é o dono das nossas vidas. Nós temos que usar o manual, ler aqui como conduzir a nossa vida. Muitas das vezes nós queremos conduzir na nossa vida de qualquer jeito. Muitas das vezes nós queremos andar da forma que achamos que é certo, não da forma que a Bíblia diz que é certo. Ou seja, era o que acontecia. Esse jovem ele não queria a orientação do pai. Ele não queria a orientação, ele queria a orientação dele, da verdade dele, que ele achava certo, que ele achava correto, e aí deu no que deu. Ele se afastou do pai, foi para longe do pai, para longe das regras do pai, para longe, né, da direção do pai, e ele começou a colher aquilo que ele semeou. Um jovem que tinha tudo na presença de seu pai, um jovem que tinha ali conforto,
que tinha de tudo, mas um ato de orgulho, egoísmo, né, de imaturidade, tirou, né, sem contar, né, as coisas do mundo, tirou esse jovem da presença de seu pai, dos direcionamentos de seu pai, dos ensinamentos de seu pai, do amor de seu pai. O afastou de seu pai. Não que seu pai deixou de amá-lo, não é isso que eu estou falando, mas ele se afastou desse amor do pai, de estar ali bem perto do pai, de estar presente, de estar junto. E aquele jovem, ele foi, o mundo trucidou ele, ele foi ao ponto de olhar para a comida dos porcos, né? E olha, irmãos, que judeu, o porco para ele é considerado um animal imundo. Imagine trabalhar com porco, alimentar porco, né? Então, assim, e desejar comer a comida dos porcos, era tamanha a fome dele, tamanha a fome dele. Mas ele ali estava sendo quebrado ali o orgulho, dentro dessa situação toda, a rebeldia daquele jovem. Ali ele estava sendo tratado, moído. Amados, há esperança para aqueles que se arrependem, para aqueles que voltam aos caminhos do Senhor, para aqueles que cometeram erros e precisam do perdão do Pai. Há esperança através do arrependimento, de um coração contrito. Esse jovem, ele se arrepende aqui no verso 21. E ele, vendo toda aquela situação que ele está vivendo ali, né? Toda daquela forma que ele está ali passando, ele há um arrependimento. E ele fala aqui quando ele encontra o pai, no verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. Olha, pai, eu errei contra o Senhor. Ele reconheceu que pecou contra o pai, ele reconheceu a dor que ele causou no pai dele, ele reconheceu que quando ele falou: Pai, me dá minha herança, eu estou indo embora, eu vou viver a minha vida. Ele reconheceu que ele pecou contra o pai dele, que ele errou contra o pai dele. Ele reconheceu também que ele pecou contra os céus. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te acrescente os teus dias na terra. Está lá em Êxodo 20, né, quando está nos 10 mandamentos, e é o único mandamento com promessa: e vos acrescentarei, né, seus dias na terra. Amados, esse jovem estava quebrando isso tudo. Ele estava ali em desobediência, ele estava ali em amargura, ele estava ali vivendo de uma forma de orgulho, autoritarismo. Ele estava vivendo do jeito que ele queria viver, não do jeito que o pai queria viver. Sabe, se porventura teu coração se encheu de algo e que você está vivendo do jeito que você queira viver, é tempo de perdão, é tempo de se arrepender, é tempo de se lançar aos pés do Pai, é tempo de renovo. E quando nós nos lançamos aos pés do Pai e nos arrependemos, irmãos, há uma festa, há mudança. Aqueles que estão longe, aquele que você conhece e possa estar longe do Senhor, sabe, continue orando. Eu vou falar um pouco disso mais à frente. Mas Deus, Ele prepara esse momento do retorno. E esse jovem, ele teve um renovo. O que aconteceu aqui em Lucas 15, do verso 22 ao verso 23. Olha o que diz a palavra. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Aquele pai,
Primeiramente ele falou, peraí, meu filho. Ele falou, pai, pequei contra os céus e contra ti. No verso 21, né? Pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos. O pai não queria nem ouvir. Ele já, quando ele viu a atitude daquele jovem, quando ele viu a atitude daquele filho, ele viu uma atitude ali de alguém despojado de todas as coisas. Ele viu uma atitude ali que ele esperava e orava no coração dele. A Bíblia fala que ele estava com os olhos fitos no horizonte. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, quando falarmos do pai. E esse filho pródigo, ele chega aos pés, se lança aos pés do pai. E ele fala, pai, pequei contra os céus e contra ti. Amados, esse é o início, esse é o momento onde nós... essa é a maravilha, uma das maravilhas que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Quando rasgou o véu, nos deu livre acesso a Deus, através do sacrifício dele, através do preço que ele pagou por nós, nos dando livre acesso a Deus. Você tem a oportunidade, você tem o privilégio de dobrar os teus joelhos, você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu falhei quando eu pensei do meu jeito, Senhor, eu falhei quando eu olhei para as tuas escrituras e achei que isso era passado, Senhor, eu pequei contra ti quando eu olhei para as escrituras e achei que era severo demais para mim seguir isso nesse mundo. Sabe, irmãos, quando nós nos ajoelhamos e falamos para o Senhor, Senhor, eu arrependo das minhas palavras, Senhor, eu arrependo do jeito, Pai, que eu conduzi a minha vida e a minha casa. Irmãos, Deus se alegra, Deus ele move, Deus ele transforma, ele ouviu aquilo daquele filho, ele olhou o estado dele, com aquelas vestes, devia estar ali, né, um chiqueiro que trabalhava, e ali devia estar todo sujo, lameado. Quando ele viu aquele gesto daquele coração quebrantado e contrito lançado aos pés dele, pedindo perdão, aquele pai, ele primeiramente pede, olha, tragam para a melhor roupa. Eu quero a melhor roupa. Ele falou, olha, pega a roupa, qualquer roupa lá não. Agora ele vai ser empregado. Para ele já estava muito bom, né? Estaria muito bom. Mas ele falou, pega lá a melhor roupa que tiver. Vestiu. Amados, Deus tira as nossas vestes pecaminosas. O Senhor ele revestiu esse jovem. O Pai revestiu esse jovem com roupas alvas, com roupas novas. O Pai, ele logo em seguida, o que ele faz depois de ele tirar aquelas roupas sujas, né? Podemos comparar o pecado, depois de tirar de Deus tirando de nós o pecado, nos perdoando quando nós chegamos diante dele e pedimos perdão. O Senhor ele reveste-nos de novas vestimentas espirituais, estou falando claro. E logo em seguida esse pai falou assim, olha, me dá o anel. Ele pegou o anel, ele botou no dedo do filho. Ele pegou o anel dele e colocou no dedo do filho. Simbolizando o que, meu filho? Nós temos uma aliança, a aliança foi renovada. É um renovo, essa tua atitude mudou a história, mudou a nossa história. Olha, toma aqui o anel porque tu tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança contigo. Esse pai nunca desistiu desse filho, assim como o Senhor não desiste de nós. E nem daquele que você está orando, pedindo a Deus que volte aos caminhos dele. Ele continua aqui colocando o anel no dedo, renovando a aliança e sandália nos pés. Amados, a sandália, ela tem, o que ela faz nos nossos pés? Ela protege os nossos pés, né? Ela nos calça, nos dá firmeza ao andar. Esse pai
fez isso assim como Deus faz conosco. Tira de nós as vestes do pecado, coloca em nós uma aliança, renovando a aliança com Ele. Coloca em nossos pés, calça os nossos pés com a pregação do Evangelho, assim como está lá em Efésios 6. Nos coloca de pé, nos faz andar novamente. Não como um largado, um abandonado, mas um restaurado pela graça e misericórdia de Deus. Você vê aqui uma atitude de graça plena. Esse pai tinha tudo para virar para esse jovem e falar assim: olha, aí, tá vendo o que aconteceu contigo? Foi lá, não me ouviu? Olha aí, ó. Não, volta lá, vai comer com os porcos lá. Não. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter guardado o rancor, a amargura em seu coração, mas ele não guardou. O pai estava esperando aquele filho, a volta daquele filho. O filho ali rendido aos pés do pai. Em sua cabeça, em sua jornada até chegar à presença do pai, ele achou que ia ser tratado como empregado e já estaria muito bom. Já seria um lucro imenso para ele. Mas o pai não o tratou assim. Deus não nos trata assim, irmãos. Deus, ele nos trata como filhos. Quando nos arrependemos, quando fazemos aquilo que está de acordo com aquilo que Deus nos pede, o Senhor, ele renova a nossa esperança. É um renovo aqui. É um renovo de vida, é um renovo de aliança, é um renovo de segurança. Essa sandália nos pés mostrou: olha, comigo você está protegido, meu filho. Comigo você pode passar pelo que passar, mas você está protegido. Deus, ele nos protege, irmãos. Deus, ele nos guarda. Muitas das vezes, e o filho mais velho, aí, perdão, irmãos, nós vemos aqui a alegria desse pai. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus, ele restaura, né? Ele alegra os nossos corações. O filho mais velho representa muitas pessoas que parecem estar na casa do pai, mas estão longe de sua intimidade. Você se lembra que eu falei para guardarmos um pouco na mente o início de Lucas 15? Assim eram os fariseus, parecia que estavam na casa do pai, mas estavam longe. Eles não entendiam, aqui quando você lê o verso 1 e o verso 2, eles não entendiam como Jesus, o mestre, né, poderia estar ali com pecadores e comer com eles. Eles não entendiam aquilo. Para eles tinham que viver separados, não, estavam como o filho mais velho. Que nós vamos ler agora, do verso 29 ao verso 31. Acompanha comigo, por favor. Lucas 15, 29 ao verso 31. Diz aqui o texto: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Ou seja, o pai estava tranquilo porque aquele filho estava com ele, estava na proteção dele, estava calçado com as sandálias dele, estava vestido com as vestimentas dele, estava com o anel dele em suas mãos. Ele tinha uma aliança, ou seja, meu filho, tu está do meu lado. Mas o filho estava longe no coração. O filho estava longe da intimidade do pai, porque se ele procurasse andar mais junto do pai dele, se ele procurasse buscar mais a vontade do pai dele, ele entenderia o sofrimento que o pai dele estava tendo por aquele irmão que estava afastado, por aquele filho que estava longe, por aquele filho que estava... ele não se sabia como estaria a vida daquele filho, se poderia estar vivo, se poderia estar morto. O que ele fez
com a herança dele, da forma que ele viveu, da forma que ele estava vivendo, o que o mundo ia tratar. Aquele pai era experiente, aquele pai sabia de como o mundo é cruel. E o nosso Pai nos ensina, o nosso Pai Celestial nos mostra como esse mundo é cruel, como esse mundo, ele tenta em todos os momentos atragar a tua vida, atragar, a matar a tua espiritualidade com Deus, a tua intimidade com Deus. Como esse mundo, ele investe para que você morra espiritualmente. Como esse mundo investe para que você se torne apenas um religioso legalista. Como investe? Como? E muito investimento nisso. E são investimentos, irmãos, bem simplórios. São investimentos que vêm bem sorrateiramente. Essa é a melhor palavra, bem sorrateiramente. E quando você vê, você está tomado pelas coisas do mundo, pelas benesses, né, entre aspas, desse mundo, pelos prazeres desse mundo. Mas quando chega o dia mau, quando chega o tempo difícil, esse mundo mostra a carranca dele. Esse mundo mostra a cara dele, como ele é realmente. O filho mais velho estava indo embora por ciúmes, por raiva, amargura daquele irmão. Devemos, irmãos, em todo o tempo, ter intimidade com Deus, buscando a Deus para saber sempre os desejos do coração do Senhor. E você só vai andar e descobrir os desejos do coração de Deus se você buscar em sua palavra, se você ler a Bíblia, se você estar com Deus realmente em orações, ouvindo as mensagens, buscando a Deus na igreja, estando em unidade. Claro que vivemos momentos difíceis, claro que tudo ao seu tempo, mas Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Pai amoroso. Há necessidade, irmãos, de estarmos em intimidade profunda com o Pai para podermos, em todo momento, estarmos ali sensíveis à vontade de Deus, sensíveis à vontade do Pai. Se esse jovem, como eu falei antes, estivesse sensível à vontade do Pai dele, se ele estivesse ali bem pertinho, ele saberia o motivo de tamanha festa, de tamanha alegria, de tamanho regozijo, a verdade, né? De tamanho regozijo que aquele pai estava e queria externar isso, queria expressar isso. E agora nós temos a figura do pai. E quando nós vemos aqui, vemos um pai cheio de amor por seus filhos. Um pai com um coração imenso. Um pai que não abandona. Um pai que não julga. Um pai que ama. Um pai que educa. Um pai que pega na mão de seu filho, restaura relacionamentos, renova, o fortalece e corre atrás daquele que estava indo se perder também. Aqui a palavra nos diz que o pai ele estava com os seus olhos fitos no horizonte, esperando a volta do seu filho mais novo. Ele não desistiu, ele não cansou de esperar, mas ele guardava dia após dia. E quando ele voltou, ao invés, como eu falei, de um bravo sermão ou uma surra, ele fez uma festa, trazendo de volta para a família,
para casa do Pai. Verso 32, olha o que diz. Entretanto, era preciso, ele explicando ao filho mais velho, né, continuando, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amados, aquele que está morto aos olhos dos homens, para Deus ele pode reviver. Estou falando no sentido espiritual. Também, se Deus quiser ressuscitar alguém, ele pode, ele é Deus. Mas estou aqui, no caso, estou falando, ele está falando no sentido espiritual. Porque ele estava morto, aquele que foi embora da nossa casa, aquele meu filho, ele está falando para o mais velho, que, sabe, ele pegou a herança e foi embora, e nos deixou, e não sabíamos se um dia ele voltaria, ou se de fato poderia estar morto. Ele voltou, ele reviveu. Ou seja, o meu filho e o teu irmão está de volta. É isso que ele está explicando. Olha, aquele que para nós parecia estar morto está vivo. Aquele que estava perdido. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos amigos, parentes, né, e por aí vai. Pessoas que achegadas, pessoas que até não tão chegadas, mas até gostamos de certas pessoas, e vendo sua vida se perder nas drogas, vendo sua vida se perder por falta de conhecimento bíblico, por falta de intimidade com Deus, por orgulho, por quantas pessoas nós não conhecemos ou que sabemos que estão morrendo, sofrendo, estão perdidas. E o Pai, e também quantas pessoas, né, que um dia estiveram junto, caminhando em fé, que nós conhecemos e hoje estão afastadas do caminho do Senhor. Estão afastados, irmãos. Desviado, né? Essa palavra eu não uso mais. Eu aprendi essa frase: desviado quem tem é o diabo que não volta mais, mas quem está afastado ele pode voltar. Amém? Então o filho pródigo, ele retornou e o pai o recebeu de braços abertos. Sem julgamento, mas com perdão, amor. Restaurou e, claro, naquele momento, aquele filho estaria andando debaixo das regras do pai. Porque ele sofreu na carne, no corpo, o que era o abandonar o seu pai, o que era abandonar a Deus, o que é caminhar longe dos preceitos de Deus. O filho mais velho, o pai ele saiu ao encontro. Esse pai, né? Estou falando do pai, o pai amoroso, ele saiu do encontro ao filho mais velho. Ele estava ali na festa com o mais novo, se alegrando, e ele soube, verso 28, por favor. Ele se indignou e não queria entrar, o filho mais velho, né? Ele se indignou e não queria entrar, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai falou assim: olha, eu não vou deixar o outro filho se perder, não. O meu outro filho não vai se perder. Peraí, eu vou. Antes dele sair, o pai dele pegou ele e falou: olha, e explicou para ele: olha, a nossa família estava faltando um. E ele voltou. Nós temos que nos alegrar por isso. Nós temos que nos regozijar por isso. Irmãos, a Bíblia fala, e quando você vai olhar aqui, Lucas 15,
E fala que quando eu vou ler esse verso com os irmãos, quando um pecador se arrepende, há festas dos céus. O nosso Pai faz festa. O nosso Pai se alegra com genuíno arrependimento. Ele se alegra. Mas antes disso, queria ler para vocês Romanos capítulo 3, verso 22 ao verso 24. Diz o seguinte: e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos precisamos de Deus em todo o tempo. Eu já falei algumas vezes isso lá na igreja, uma frase, se não me engano, de Agostinho, e ele falou que a diferença entre nós, que já professamos a Cristo como Senhor e Salvador, daqueles que ainda não, a diferença é que nós somos miseráveis, famintos, que sabemos aonde tem pão. E aqueles que ainda não fizeram isso, que ainda não professaram Cristo, o Senhor, são miseráveis, famintos, que ainda não sabem aonde tem o pão. É uma frase forte, mas diante do amor, da magnitude de Deus, da grandeza de Deus, irmãos, é o que nós somos. Dependemos de Deus em todo o tempo. Onde nós sabemos aonde há o pão da vida, o nosso Senhor Jesus, o nosso libertador. Amados, a graça de Deus, ela é abrangente. O amor desse Pai, nessa parábola, Jesus estava ensinando essa graça que abrange aquele que está afastado, aquele que estava perdido, aquele que estava morto e se reconciliou, como abrange aquele que não estava com intimidade com o Pai, que chegou para ele e ele ouvindo ali. Vamos trazer isso para dentro da igreja, vamos dizer assim. Às vezes aquele irmão que está afastado, ele entra na igreja, ouve a mensagem, cai as lágrimas, se reconcilia com Deus. O Senhor ali lhe perdoa todos os pecados, vamos caminhar novamente. E aquele que muitas das vezes está dentro da igreja, olha para aquilo, agora já tem, fez tudo lá e agora é perdão. Então, aí o que Deus faz? No mesmo tratamento, ou numa outra mensagem, ou na mesma mensagem, Deus renova a intimidade com esse que estava ali julgando e mostrando a esse que ele é pecador tanto como o outro e que carece de Deus em todo o tempo. Todos nós carecemos de Deus. Não estou falando que o outro que saiu fez errado, mas aquele que está com sentimento também no coração, está também errado. Então, todos nós, aí entra Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Sem a graça de Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós precisamos desse perdão, desse amor do Pai em todo o tempo, dessa reconciliação, dessa segurança, desse renovo, dessa confirmação de aliança em todo o tempo com Deus. E Ele faz isso através de Sua palavra, Ele faz isso através das mensagens pregadas, que é a Sua palavra, Ele faz isso. E nós vemos nos versos anteriores aqui, para você ver a preocupação de Jesus, nós vemos nos versos anteriores a essa parábola, a preocupação de Jesus em ensinar a importância de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, assim como procurando a ovelha perdida, ele estava falando da ovelha perdida ali, daqueles que estavam criticando ele por estar ali pregando a pecadores, e meretrizes ali, estava pregando ali aos pecadores, e como a dracma perdida, quando a pessoa encontra. Amados, é quando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ele é anunciado a esses corações, e eles entendem, esses corações dessas pessoas que estão ao nosso derredor, seja no trabalho, seja no trabalho, na nossa família, seja no nosso convívio, comprando algo no comércio, ou vendendo, ou fazendo alguma coisa, seja nessa situação
que Deus às vezes coloca uma pessoa ali que tu não sabe da vida dessa pessoa, e Deus ali coloca palavras no seu coração para falar do amor dele, para dizer desse Deus maravilhoso que mudou a tua vida e mudou a minha vida, mudou as nossas vidas, né, de uma forma maravilhosa. Então essas almas, quando o Evangelho, quando o Espírito Santo do Senhor ele ilumina esses corações, essas almas são libertas, são redimidas, são justificadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra do nosso Senhor na cruz do Calvário. E sabe qual é o resultado disso tudo? O resultado é festa, irmãos. O resultado é alegria, o resultado é júbilo, o resultado é regozijo, o resultado é uma festa no céu. Amém? Eu queria só ler rapidamente aqui alguns versos com os irmãos. Você vê a alegria do pai anunciando aos servos que o filho dele estava voltando, em Lucas 15, 24. Porque este meu filho, ele está falando do filho pródigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Outro ponto, o pai pregando ao filho mais velho, em Lucas 15, 32, ele diz: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E quando nós vemos também, ali, quando Jesus fala a parábola da ovelha perdida, que tem tudo a ver, né, aqui no capítulo 15, tanto a parábola da ovelha perdida como da dracma e a parábola do filho pródigo, está tudo ligado ali, tem tudo a ver. Lucas capítulo 15, versos 6 e 7, diz assim: indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês, olha que interessante, verso 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, amados, quando um pecador se arrepende, quando ele se entrega aos pés de Jesus, há festas nos céus. A dracma, Jesus ele fala da dracma perdida. Lucas 15, verso 9 e 10. E quando a encontra, né? Diz que a mulher perdeu a dracma, estava vendo na casa, e ele fala, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria é existente diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados, o arrependimento de Deus é alegria nos céus. Quando nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos erros e pecados e nos entregamos aos pés de Cristo, há uma alegria de Deus. E essa alegria também ela regozija em seu coração, porque você sente leveza, paz, para continuar e caminhar. A alegria também daqueles, quando você anuncia o Evangelho, prega a palavra de Deus, e essa pessoa se arrepende, há uma alegria até os anjos se alegram, amados. Há uma alegria, há uma festa, há um momento onde, irmãos, quando vidas são trazidas de volta à casa de Deus, quando vidas são trazidas, melhor dizendo, à presença de Deus, quando vidas voltam à casa do Pai, quando aquele que está ali, que parece estar perto, mas está distante, há um renovo em sua vida, um renovo espiritual, assim como houve no filho mais velho. Amados, há festas no céu, arrependimento traz festas nos céus, queridos. Sabe, que Deus vos abençoe, meus irmãos, rica e poderosamente, e que a sua caminhada cristã seja de fé em fé, que seja buscando ao Senhor, que seja se arrependendo, que seja entregando a tua vida totalmente, inteiramente a Deus, seja sendo guiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Vamos estar orando. E não cessem, irmãos, de falar do Evangelho. Não cessem de falar dessa palavra, porque isso o Senhor confiou a nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado pela tua santa palavra. Continua, ó Deus, ministrando aos nossos corações, falando através de nossas vidas. Nos colocamos aqui, ó Deus, para que te pedindo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E ajuda-nos, Senhor,
que o teu evangelho se achegue a várias pessoas. Usa as nossas vidas, usa, Pai, a nossa família, a igreja, Senhor Jesus. Continue usando, trabalhando através da tua noiva, Pai, da tua igreja. Eis-nos aqui, Senhor. Guarda-nos, Senhor, segundo a tua santa e boa vontade. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigado e continua conosco, Senhor, durante essa semana e ajuda-nos, Senhor, continua nos ajudando nas obras da nossa igreja, continue abençoando, Senhor. Pai, cada um dos irmãos que tem participado de forma direta com a obra, indiretamente, de forma nas suas finanças, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. E a cada pessoa que está vendo esse vídeo, cada pessoa, Pai, que tem acompanhado essas mensagens, que o Senhor continue, Pai, ministrando aos seus corações, que o Senhor continue abençoando suas vidas. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Um grande abraço e um beijo em vossos corações. Fiquem com Deus.